Nós vamos a Brasília agora porque hoje tem decisões importantes saindo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre dois casos especificamente. Um é uma decisão que o Supremo deve tomar hoje ou ao longo dos próximos dias, porque é uma análise em plenário virtual sobre o fato de o deputado Eduardo Bolsonaro se tornar réu ou não na corte sobre as ações do parlamentar contra ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, posturas recentes do deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E o outro diz respeito à análise dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus dentro do processo que julgou a tentativa de golpe de Estado aqui no país. O Afonso Marangoni está conosco, direto da capital federal. Tem mais detalhes, né, Afonso? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que acompanha a Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Hoje, dia importante também no Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, né? Está começando agora o julgamento que vai decidir por aceitar ou não a denúncia do Procurador-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por coação no curso do processo. Já tem o primeiro voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é, portanto, por aceitar esta denúncia e abrir a ação penal. Ainda faltam os outros ministros da primeira turma, né? Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e também Flávio Dino. Lembrando que esse caso do Eduardo Bolsonaro é pela atuação dele nos Estados Unidos, pedindo, né, defendendo sanções contra o Brasil e também contra autoridades brasileiras. E também no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, está sendo o último dia lá do julgamento dos recursos apresentados pelos condenados do núcleo 1 da ação penal da tentativa de golpe. Na verdade, esses votos foram depositados já na sexta-feira passada, mas o prazo tem que continuar aberto, termina hoje, e aí foi unanimidade. Tanto o relator quanto os outros ministros votaram, então, por rejeitar todos os recursos e manter, portanto, as condenações que foram impostas a esses envolvidos, né, no núcleo 1, sem nenhuma alteração. Portanto, a gente vai seguir acompanhando as movimentações aqui em Brasília. Um abraço para vocês. Valeu, obrigado ao Afonso Marangoni, conosco direto da capital federal. Osaidaí, enquanto o Supremo Tribunal Federal analisa essa possibilidade de tornar o Eduardo Bolsonaro réu aqui no Brasil, pelos atos que ele tem praticado nos Estados Unidos, um dos fatores ali que foi muito comemorado pelo deputado federal, que foi o tarifaço imposto pelo governo americano a produtos brasileiros, segue em discussão entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil. Ontem, no começo da noite aqui no Brasil, no horário de Brasília, nós tivemos uma reunião entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mais uma reunião, né? Eles tinham conversado na quarta-feira lá no Canadá, ontem se encontraram em Washington, e o Mauro Vieira destacou que o governo dos Estados Unidos demonstrou, através do Marco Rubio, interesse pessoal, o Rubio demonstrou interesse pessoal e em nome do governo dos Estados Unidos em avançar rapidamente nas tratativas com o Brasil para tentar colocar fim a essas barreiras comerciais, ou pelo menos a gente ter uma sinalização no horizonte sobre um acordo melhor comercial envolvendo os dois países. O desenvolvimento disso é mais lento do que sugeriu aquela manifestação do Trump, né? De qualquer maneira, provavelmente haverá avanços. Carne e café, há muita pressão interna nos Estados Unidos, porque os preços ficaram muito altos. No caso do café, não é só por causa do tarifaço, né? Você tem uma situação de mercado que deixou o café mais caro no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E olha que mesmo havendo redução das exportações para os Estados Unidos, continuou caro aqui. Isso deve ser corrigido em 2 anos, né, 2 safras. E o Supremo, a rejeição jurídica aos recursos já era esperada, nenhuma novidade, e também o início do processo contra o Eduardo Bolsonaro, porque, de certa maneira, ele usou o tarifaço do Trump como uma espécie de arma na cabeça, né? Ele advogou a ideia de que era preciso interromper, suspender, anular o julgamento para atender aos desejos do Trump. Então, isso foi tomado juridicamente pela Procuradoria-Geral da República como tentativa de interferir, bloquear, obstruir
o processo relativo à tentativa de golpe de Estado, né, Paulo? É isso aí, é isso aí.